Boa noite. Começa aqui mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. Este programa é transmitido simultaneamente pela Rádio Cultura AM e retransmitido pelas TVs educativas de Porto Alegre, da Bahia e do Piauí. Também pelas TVs educativas de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Como o programa é apresentado ao vivo, nós podemos receber e encaminhar a nossa entrevistada perguntas formuladas pelos telespectadores, a Bernadette, a Yara e a Magda, pelo telefone 252-6525. Repito, 252-6525. A nossa entrevistada do Roda Viva desta noite é a deputada Luísa Erundina. A deputada Luísa Erundina é paraibana, foi vereadora pelo PT em São Paulo e é, desde 1986, deputada estadual pelo mesmo partido. Tem 53 anos e é também, desde ontem, a candidata do PT às eleições municipais que esperamos todos sejam realizadas este ano em todo o país. Luísa Erundina vai disputar a Prefeitura de São Paulo por ter vencido em prévias nas quais votaram militantes do PT, o deputado Plínio de Arruda Sampaio. A deputada Luísa Erundina teve 5.044 votos, o deputado Plínio de Arruda Sampaio teve 3.982. Vão participar desta Roda Viva com a deputada Luísa Erundina os seguintes entrevistadores: Ana Maria Tarran, repórter da sucursal paulista do Jornal do Brasil; Boris Casoy, editor da coluna Painel e membro do Conselho Editorial do jornal Folha de São Paulo; José Márcio Mendonça, editorialista do Jornal da Tarde e comentarista político da Rádio Eldorado e da Rede Bandeirantes de televisão; Mauro Chaves, editorialista do jornal O Estado de São Paulo; Melquíades Cunha Júnior, editor executivo da revista Afinal; Renato Faleiros, editor de política do Jornal da Cultura; Carlos Brickman, editor-chefe da Folha da Tarde; Ilenildo Tabosa Pessoa, editorialista do Jornal da Tarde. Também estará conosco, ao longo do programa, registrando algumas das cenas aqui vividas, o cartunista Paulo Caruso. Registramos também a presença na plateia de convidados da produção que pertencem à executiva do PT. Registramos em especial a presença dos deputados Eduardo Suplicy, José Dirceu, José Cicotte e da atriz Lélia Abramo. Deputada Luísa Erundina, a senhora tem reafirmado publicamente, conforme entrevistas recentes reafirmaram, que a senhora é de formação marxista e defende a formação de um partido revolucionário de massas. A senhora não acha que bandeiras desse tipo podem assustar fatias consideráveis do eleitorado paulistano? Veja, eu acho que essa afirmação ela foi levantada num contexto de afirmações que eu fazia àquele jornal, àquele jornalista, e que essa afirmação, num outro contexto, no contexto da fala que eu adotava na relação com esse jornalista, ele tinha um outro sentido. Quer dizer, seria ingenuidade minha, seria despreparo meu, inclusive, em termos de conhecimento da realidade, análise da realidade, imaginar que já há condições de correlação de forças e há condições não só objetivas, mas subjetivas, de se propor uma ação revolucionária no Brasil, etc. Uma coisa é adotar o marxismo como uma teoria filosófica, uma teoria sociológica, uma teoria econômica. Então, inclusive pela minha formação, eu tenho ciências sociais, além de serviço social. Então, para intervir profissionalmente nessa realidade, eu preciso de instrumentos de análise, eu preciso de categorias teóricas para analisar e planejar a intervenção, a ação nessa realidade. Então, eu entendo que o marxismo, a teoria do materialismo histórico, o materialismo dialético, eu acho que são elementos da teoria política que, a meu ver, são instrumentos indispensáveis para a análise da realidade e, consequentemente, para se planejar a intervenção nessa realidade. Deputada, para a senhora, só um minutinho, para a senhora, inclusive, saber que
esta pergunta atende à curiosidade de boa parte dos telespectadores. As primeiras duas perguntas que nós recebemos dizem respeito ao mesmo assunto. Eu quero saber se a senhora pretende, em função delas, fazer alguns esclarecimentos adicionais. Horácio Teles de Santana, por exemplo, diz assim: como é que a senhora pretende fazer um governo marxista num país capitalista como o Brasil? E o Jaime de Souza Marcos, do Jardim Bonfilholi, diz: o que é que a senhora teria a dizer à classe média de São Paulo, que teve oportunidade de ver suas declarações bem esquerdistas à Folha de São Paulo? Veja, absolutamente não existe pretensão minha, nem do meu partido, de imaginar que uma vitória para administrar uma cidade, mesmo do porte, da importância política de São Paulo, isso signifique condições reais de implantar um governo socialista. Não temos essa pretensão e seria ingenuidade também pensar isso. Nós temos clareza dos limites desse governo, não estamos conquistando poder, estamos conquistando uma parcela de um governo numa esfera do poder do Estado limitada, que é o poder local, o poder municipal. Então não temos absolutamente pretensão de imaginar que governar essa cidade se governa a partir de um plano socialista, até porque não existe correlação de força na sociedade para dar sustentação a uma proposta dessas. Deputada, Lenildo Tabosa, foi por isso, só na sequência, foi por isso que não deram certo, pelo menos na interpretação de próprios dirigentes petistas, as administrações de Fortaleza e de Diadema? Ao contrário. Primeiro, essas duas administrações não se pretendem socialistas. São administrações democráticas e populares. Mas o próprio rompimento da prefeita Maria Luísa agora em Fortaleza foi por questões ideológicas. Mas não é porque não deram certo, até porque as pesquisas de opinião estão revelando que essas administrações estão sendo aprovadas pela população, pelos trabalhadores. O que ocorreu na dificuldade com essas duas administrações não é pelo caráter dessa administração, não é pela proposta programática e administrativa dessas duas prefeituras. São dificuldades natural de um partido que tem 8 anos, está se construindo com uma proposta de ser um partido socialista, de massas e democrático, tendo tarefas na sociedade que em certas circunstâncias conflitam, inclusive com as tarefas desse mesmo partido à frente de uma administração, e isso gera conflitos, gera problemas e que podem levar até os extremos, como ocorreu com as duas prefeituras. Não é porque era uma administração socialista, ao contrário. São administrações dentro dos limites da institucionalidade que está dada aí, o que não exclui que seja uma administração que favorece, que estimula a organização independente dos trabalhadores, até porque é condição para que essas administrações se viabilizem em função das pressões que elas sofrem por parte de setores da sociedade, que sempre foram os grandes beneficiários das administrações, que privilegiam e priorizam os investimentos públicos no interesse dessa minoria. O senhor acha que o caso de Fortaleza, por favor, Renato, pelo menos o caso de Fortaleza, atende à expectativa do PT? Veja, não é que atende à expectativa do PT, porque essas administrações elas não se fazem a revelia do partido. A disciplina partidária do PT é uma questão de princípio. Então, todo o programa desenvolvido em Fortaleza e o programa desenvolvido em Diadema passam pelo crivo do partido em todas as suas instâncias. E em nenhum momento, pelo menos pelo que me consta, não houve em nenhum momento, seja em Fortaleza, seja em Diadema, desrespeito à linha programática do nosso partido. O que ocorreu foram dificuldades na relação partido-administração, não em relação ao caráter, à natureza da ação de governo dessas administrações. Deputada, Carlinhos, por favor, Carlinhos. Essa cartilha ensinando a quebrar ônibus está no programa do partido? Olha, por favor, deputada, não posso... Deputada Carlinhos, por favor, não, antes a senhora responde, só vou pedir o seguinte, vamos estabelecer uma certa ordem, só para todos poderem fazer perguntas. A senhora responde ao Carlinhos Brickman, depois o Lenildo Tabosa Pessoa, depois Mauro Chaves. Eu desconheço a cartilha. Já saiu agora, republicada na revista Veja, os jornais deram notícias. Eu vi pela imprensa. Agora, eu discordo dessa cartilha, do conteúdo dela. Ela não está absolutamente prevista e muito menos aprovada pelo partido. Ela apareceu e surgiu exatamente depois da ruptura da Maria Luísa com o partido. Então, eu acho que o partido e eu, muito menos, podemos assumir a responsabilidade por essa iniciativa ou por esse instrumento que eventualmente esteja sendo utilizado por aquela prefeitura. Lenildo, Ana Maria, por favor, dessa vez a mulher não vai ter prioridade. Lenildo Tabosa Pessoa. Os chineses já andam dizendo há algum tempo que Marx não oferece solução para os problemas do mundo moderno, e a imprensa soviética, semana passada, chegou até a criticar o próprio Lenin, dizendo que ele é responsável também pelo Estado totalitário soviético. Quando a senhora se proclama marxista, não teme a orfandade ideológica?
Veja, eu acho que o próprio caráter do materialismo histórico supõe a sua atualização na história, no tempo, para acompanhar inclusive as mudanças, a dinâmica da realidade. Quer dizer, a teoria marxista, ela, seja na União Soviética, seja em outros contextos, ela tem que sofrer, até pela natureza que ela se propõe, de ser um instrumento de análise da história e de transformação da realidade. Então, nesse sentido, eu acho... Mas essa análise não deu certo em lugar nenhum até agora, né? Olha, eu discordo dessa tua afirmação. Eu acho que, dentro dos limites da realidade objetiva e subjetiva de cada contexto, essa teoria, ela oferece elementos teóricos importantes e metodológicos de análise e de compreensão da realidade. Deputado, eu gostaria de falar um pouco dessa prévia. Eu acho que é importante para o telespectador e para a gente saber exatamente a diferença ou as diferenças fundamentais entre o seu pensamento e o pensamento do que foi o seu concorrente no partido derrotado, o deputado Plínio de Arruda Sampaio. Seria verdade que a sua posição é uma posição mais classista, uma posição que admite menos coligações com outros partidos, mais apoiada por uma ala radical de esquerda do PT e a posição do deputado Plínio seria uma posição mais aberta, uma posição capaz de fazer composições, coligações com outros partidos para uma candidatura a prefeito? E se não for essa a diferença, quais seriam então, no seu entender, as diferenças fundamentais entre o seu pensamento e o dele? E em segundo lugar, se a senhora acha que com a sua vitória o PT terá melhores condições eleitorais do que se a vitória fosse do deputado Plínio? Veja, primeiro eu queria me referir ao caráter do nosso partido. É um partido de massas, um partido democrático que tem dentro de si diversas correntes de pensamento, diversas ideologias e diversas concepções da conjuntura e da tática para essa conjuntura. Então é possível conviver com divergências, até porque nós queremos que seja assim. Mas quais são as diferenças, deputado? Por exemplo, então, rápidas pinceladas, vou chegar lá, a diferença de um e do outro. Vou chegar lá. Eu também entendo que o partido não deve se isolar politicamente. E aí eu apoio, eu assumo, eu me comprometo com a resolução do 5º encontro do nosso partido, que é a diretriz maior que define essa questão. Eu sou pelas coligações, eu sou por alianças, só que eu delimito um pouco mais essas alianças em relação ao que o companheiro Plínio delimitou, pelo menos no seu documento, em alguns debates. Até onde a senhora vai, deputada? Qual é a fronteira? Até onde? Até onde? Exato. Veja, primeiro, alianças ou coligações se dão a partir de um programa, de uma proposta programática, de um plano de ação unitário, e extrapola, inclusive, a questão das eleições municipais. O PT propõe alianças e coligações com forças que queiram se comprometer com esse programa para os governos municipais. No caso, uma aliança em São Paulo suporia compromissos com um programa para a Prefeitura de São Paulo. E mais que isso... Que partido a senhora identifica? Existe algum partido que se identifique as propostas entre o PT e ele? Qual é esse partido? Olha, PCdoB e PCB, não enquanto proposta tática desses partidos nesse momento, mas pela história, pela evolução e pela trajetória desses partidos, a meu ver, eles têm uma identidade maior conosco, ideológica, estratégica, do que outros partidos que estão aí. Então, mas nas últimas eleições eles têm se coligado com o PMDB e não com o PT. A distância com o PT tem sido bem grande. Claro, por isso é que nós defendemos, não de saída, uma coligação ou aliança com esses partidos, mas seriam as forças com mais identidade, com mais possibilidade de se discutir uma eventual aliança com esses partidos. Deputado. Ao passo que outras forças que, por exemplo, um critério, só para concluir, eu queria que a senhora um outro minutinho, por favor. Um outro critério para que se discuta eventuais alianças é que haja uma clara oposição ao governo Sarney, à Nova República, à transição conservadora, e mais que isso, um compromisso na construção de um plano de ação para o país, capaz de despertar a confiança, a esperança e colocar uma perspectiva para a sociedade brasileira como única solução ou possibilidade de sair da crise que está colocada aí para o conjunto do nosso país. Agora, só para completar a roda, o Mauro registra o fato de que a senhora não respondeu ainda a segunda parte da pergunta. Se a senhora acha que o PT, com a sua vitória em relação ao deputado Plínio Arruda Sampaio, vai ter realmente condições eleitorais melhores? Sabe como é que a gente avalia as chances eleitorais do PT? Não é em função do seu candidato.
A gente acredita que as nossas chances, as nossas possibilidades se dão a partir do nosso programa, da nossa proposta, da nossa ação efetiva no movimento social. E eu acho que o PT oferece essas condições. E aí cabe ao candidato. Por isso que eu acho que... Mais com a senhora do que com o deputado Plínio? Não necessariamente. Eu acho que aí foi uma disputa interna em torno de propostas e de ideias e que definiu essa decisão por maioria das bases do partido, mas não significa que esse ou aquele seja capaz de determinar de tal forma o resultado ou as perspectivas eleitorais do nosso partido mais do que a nossa proposta programática. E nós entendemos que ela vai se construir, inclusive no processo de campanha. Nós não queremos um programa pronto, definitivo, de saída. Nós vamos, inclusive, usar o processo de construção de um programa que incorpore as sugestões, as reivindicações, as propostas da sociedade paulistana, não só daqueles setores que temos mais identidade com eles. Então, eu acho que é indiferente. Se o companheiro Plínio tivesse saído candidato, as chances seriam as mesmas. Sendo eu, as chances são as mesmas, dependendo da capacidade política do partido e da sua condição de um programa confiável e capaz de mobilizar a vontade coletiva dessa cidade, desse município, no sentido de viabilizar uma administração com efetiva participação popular organizada nos mais diferentes organismos e formas de organização independente dos trabalhadores. Boris Casoy, depois o Melquides, depois o Zé Márcio. Boris. Deputado Erundino, uma pergunta clássica. A senhora acredita em Deus? Olha. Essa pergunta, deputada, aliás, é a mesma do Maurício Pesa da Lapa e do Rui Capucci de Vila Madalena. Veja, eu procuro na minha vida separar... Só acredita ou não acredita? Peraí, Boris, calma. Não fique nervoso. Não, eu estou ansioso só. Ansioso? Bom, eu procuro separar na minha vida a dimensão pessoal, né, individual, e eu acho que essa questão aí, eu acho que diz respeito a mim individualmente, como diz respeito a cada indivíduo. Não, deputada, não né? diz. Quando a senhora se declara marxista, a senhora está adotando uma filosofia que nega a existência de Deus. Eu não me declarei marxista, eu afirmei que eu adoto o marxismo como teoria política, como teoria econômica, como teoria sociológica, e que eu utilizo essa teoria como instrumento de análise da realidade, e que orienta a minha intervenção enquanto profissional e enquanto militante político na intervenção dessa realidade. Como que a senhora não adota o marxismo? Mas adota como uma série de coisas. Como que a senhora não adota o marxismo? No que a senhora não adota o marxismo? Isso. No que eu não adoto o marxismo? Veja, se eu entendo que o marxismo é uma teoria que serve como referência para análise e compreensão da realidade, a própria forma de intervir nessas realidades não é determinada por essa teoria. Não, a senhora responde claramente. E no que a senhora não adota o marxismo, dona deputada Erundina? Olha, eu entendo que a sociedade, pelo menos a nossa sociedade, é uma sociedade de classes, com interesses antagônicos, contraditórios. Então, adotar a teoria marxista leva necessariamente a analisar essa composição social de uma sociedade de classes, a uma ação que implica necessariamente antagonismo, contradição e luta. A senhora não adota isso, então? Eu adoto isso. Então a senhora adota o marxismo integralmente? Adoto o marxismo Mas, integralmente. deputada, dentro do PT... não respondeu se acredita em Deus. Dentro do PT... sem resposta. Ansioso para ouvir a sua resposta. Bom, o que é Deus? Deus pode ser, por exemplo, para o budista, uma concepção. Pode ser para o cristão, outra concepção. Para uma outra filosofia, uma outra concepção. Então, eu tenho uma concepção de algo que transcende a existência humana. Até porque fica difícil entender, né, toda a capacidade de criação do homem. A senhora não é materialista? Não sou materialista. Eu acredito numa transcendência, não necessariamente... Então, é uma espécie de marxista espiritualista, é isso? Olha, eu separo as coisas. Uma coisa é a teoria política, sociológica, econômica... Mas, deputada, o marxismo é abrangente. As coisas não estão separadas. É exatamente negando a transcendência, negando Deus, negando... Não necessariamente. Eu não vejo assim. Eu discordo. Eu acho que uma coisa é você ter uma filosofia de vida que determina a tua ética, que determina a forma de você conviver, determina as tuas esperanças, as tuas expectativas. Então a senhora acredita em Deus? E outra coisa... Então a senhora acredita em Deus? Acredito numa força maior, pode chamar Deus, pode chamar... Ou seja, há uma transcendência que pode ser energia que se reproduz
no universo, se reproduz nas relações entre os seres da natureza, os seres racionais, quer dizer, eu entendo o universo algo tão complexo, tão transcendental, tão além das minhas capacidades de entendimento, que pode se traduzir isso numa ideia de Deus. Isso não quer dizer que a senhora seja uma pessoa religiosa. Essa senhora tem alguma religião, não confessa, não vai à igreja, não tem religião nenhuma. Não tenho prática religiosa, não. Deputada, a senhora falou nos interesses antagônicos das classes. Sim. E segundo o marxismo, eles são mesmo antagônicos e inconciliáveis. Acontece que dentro do PT também existem capitalistas e existem patrões. Os interesses dessas pessoas ou desses grupos dentro do PT são antagônicos em relação da base do partido? Não existem capitalistas do PT, né? Não existem posições antagônicas dentro do PT. Existem divergências, existem concepções diferentes. Todos são pobres e proletários no PT? Existe, como? Todos são proletários no PT? Não significa não ser capitalista, não ser proletário. Acho que você tem... Ou trabalhadores? O trabalhador de modo geral. Aquele que é explorado e aquele que não explora, eu acho que ele se identifica com a nossa proposta partidária, sem ter necessariamente que se colocar na condição de operário. Deputada, a senhora dizia agora há pouco que a partir de agora vai se preparar uma plataforma, o partido vai preparar uma plataforma da campanha. Como é que isso vai ser feito dentro do PT? Já que nas outras experiências, nas 4 ou 3 eleições que o PT participou até agora, houve um tempo muito longo para se elaborar essa plataforma. A senhora está dizendo agora que essa plataforma pode ser elaborada durante a campanha, ao longo da campanha. Isso não ficou muito claro. Como é que isso vai ser feito numa cidade como São Paulo? Para nós, a gente não separa a campanha eleitoral da prática cotidiana do partido no movimento. E essa prática cotidiana do partido no movimento, já por si, gera políticas, gera propostas. É só esse momento de organizar, sistematizar esse acúmulo que o partido vem conseguindo através da militância de seus militantes e filiados no movimento e envolver amplamente a participação desses movimentos, de suas lideranças, no sentido de consubstanciar essas propostas, essas visões da realidade, esse diagnóstico da realidade, e pode-se fazer até região por região e a cidade como um todo. Isso se traduz num programa, numa plataforma eleitoral, que já passou, inclusive, pelo crivo da análise popular, da análise da população organizada, e que facilita de muito, não só a defesa desse programa em relação a outros programas que estejam em disputa nessa campanha, mas mais que isso, é um programa que já adquire uma legitimidade, uma credibilidade, que vai conseguir o apoio dessa população que se reconhece nesse programa quando ele estiver sendo implementado ou executado. Isso é condição... Deputada, minutinho agora. Não, por favor, deputada. Quando a senhora ouvir várias vozes, eu peço até que a senhora olhe para mim, por favor. Eu vou completar a roda com o Melquiades, depois José Márcio, e aí a palavra é livre, que daqui a pouco a gente encerra a primeira metade do programa. Deputada, a senhora disse no início, insistiu, acho que usou umas 4 ou 5 vezes a expressão correlação de forças. Quer dizer, a senhora, no fundo, se diz uma revolucionária, mas espera que as condições amadureçam para que a senhora apresente, implante o seu projeto socialista. A senhora não acha que a senhora está marchando um pouquinho quanto à história, na medida em que a União Soviética, como lembrou o Lenildo, a China, estão fazendo exatamente o contrário, quer dizer, fazendo uma abertura, digamos, ao liberalismo e reconhecendo a importância da economia de mercado. A senhora não acha que falar em socialismo hoje, da forma como a senhora fala, não estaria um pouco demodé, não? Veja, eu não me defino como uma revolucionária. Eu digo mas que eu estou no partido... O que a senhora diz? Correlação de força. Vou chegar lá. Quer dizer, eu optei por um partido que tem uma proposta revolucionária. E mais que isso, tem uma prática revolucionária. O que é uma prática revolucionária para mim? E nesse caso, eu estou nessa prática revolucionária. É reconhecer o direito dos trabalhadores se organizarem autonomamente, independentemente, e pressionarem os limites da institucionalidade, da ordem. Mas isso aí no regime de economia de mercado, no regime capitalista, pode ser alcançado também. A senhora não acredita? Claro, e dada a correlação de força que está dado, se dá exatamente aí, quer dizer, mesmo nos limites
da institucionalidade burguesa, capitalista, é possível fazer avançar... Essa expressão que a senhora fala, burguesa, a senhora insistiu muito nas entrevistas que... A senhora insiste muito em mentalidade burguesa. A senhora não acha também que isso aí já está um pouco... Como um pouco? É um dado da realidade. A sociedade é uma sociedade de classes. Cada classe tem os seus interesses. Mas burguesa não é... E tem a sua ideologia. E essa ideologia... a dominação dessa classe se dá não só do ponto de vista econômico e político, que é se dá também do ponto de vista ideológico. O que é burguesa para a senhora? É exatamente aquele setor da sociedade que domina e que impõe a sua visão de mundo e impõe as regras na sociedade no seu interesse. E isso implica em quê? Em explorar a maioria, que são os assalariados, em se apropriar da mais-valia gerada por esse assalariado. Então, é uma sociedade em que nós vivemos. Não imagino que a transformação estrutural da sociedade já seja possível se fazer hoje, na correlação de forças que está dada aí. Mas eu entendo também que as condições objetivas estão dadas. O nível de miséria, o nível de exploração, o nível de dominação e de marginalização nessa sociedade, da maioria da sociedade, eu acho que coloca contradições tão agudas que me leva a concluir que as condições objetivas estão dadas para mudanças profundas, transformações estruturais nessa sociedade. O que não existe para viabilizar isso? Não sei quando isso vai se dar. São as condições subjetivas, até porque você tem pessoas e agentes na sociedade, como o Silvio Santos, que contribui de forma decisiva para a alienação dessa maioria que sequer se permite, por pressão desses meios de comunicação de massa, tipo o programa Silvio Santos, que ela se perceba como um cidadão com direitos, com deveres. Eu estou satisfeito, eu só gostaria de concluir... Direitos esses que estão sendo comprometidos por essa sociedade. Se a senhora usasse a expressão democratização, não seria mais interessante do que socialismo? Não, democratização nos limites da correlação de forças que estão dadas hoje. E o PT não propõe outra coisa, não. Propõe o quê? Um programa democrático, popular, nos limites da correlação de forças que está dada, essa correlação de forças, não significa que a gente se satisfaça e se acomode aos limites dessa correlação de forças dada hoje. O que é que vai alterar essa correlação de forças? É o acúmulo de forças que vai se dando a partir do quê? Exatamente do avanço da consciência política dessa massa, o fortalecimento das suas organizações autônomas e independentes e a sua participação efetiva nessa sociedade. E hoje, nos limites que estão dados aí. Eu acho que isso é um dado da história, da realidade objetiva. Zé Márcio. Ô, deputado, a senhora não acha que isso que a senhora disse aí é uma espécie de mistificação que o PT está aprontando, e a senhora também tem uma forma de enganar o eleitorado? Quer dizer, o PT, no fundo, é um partido revolucionário de massas que pretende chegar a um regime socialista. A senhora defende a prática marxista e, no entanto, vai fazer um programa e um discurso e uma campanha, digamos, para a realidade atual, ou seja, isso não é enganar o eleitorado. Eu não acho que é mistificação, até porque isso tem base numa realidade objetiva. Há 5 anos atrás, quando surgiu a CUT, não sei se é esse o número de anos, a correlação de forças, há 6 anos em que a CUT foi criada, a correlação de forças que era dada naquela ocasião e os limites da institucionalidade da ordem não admitia a existência de uma CUT ou de uma CGT. Então, os trabalhadores ousaram além dos limites da institucionalidade que estava dado. E é isso a história. Eu acho, imaginar que os limites estão dados e não é possível usar no sentido de pressionar e empurrar esses limites, eu acho que é negar a própria dinâmica da história. Então, eu acho que a existência da CUT, da CGT, a liberdade de organização sindical que tem sido conquistada a duras penas pelos trabalhadores, eu acho que isso é um dado que demonstra que nós não estamos mistificando, nós estamos acenando para uma proposta irreal, ou mística, não absolutamente, ou mistificada, absolutamente. Eu acho que tem bases reais na realidade brasileira. Alguns anos atrás a gente tinha a Lei de Segurança Nacional, que era o limite institucional absoluto. Não podemos absolutizar esses limites, até porque a gente entende que a modernização da sociedade, a transformação da sociedade, seja quantitativa ou seja qualitativa, ela supõe essa disputa dentro da sociedade e que é real e que é objetiva nos dados da realidade hoje. Então, eu não acho que a gente esteja extrapolando os dados da realidade ou mistificando em função dessa proposta que está sendo feita. A senhora falou de passagem, mencionou de passagem o nome do apresentador de TV Silvio Santos. O Adriano de Souza, do Belém,
o Reinaldo Cruz de Oliveira, da Vila Nova Cachoeirinha, e a Valéria Abrocese, de Osasco, perguntam o que a senhora acha, como é que a senhora vê a candidatura a prefeito do empresário Silvio Santos. Eu acho que é um retrocesso político, sobretudo numa cidade como São Paulo, né? No momento em que todos os partidos, todas as forças políticas defendem o fortalecimento dos partidos, que eles assumam uma figuração programática e ideológica, se joga numa candidatura que nega exatamente os partidos políticos, nega o compromisso político, e ele tem sido claro nessa questão. Ele aceita a legenda do Partido da Frente Liberal, que interessava essa legenda inicialmente, dar essa legenda, oferecer essa legenda a esse empresário. De repente ele faz exigências que estão absolutamente fora de qualquer comportamento político, seja em que partido for. Então eu acho que é um retrocesso político. Só para concluir. Boris, é um retrocesso político, é um atraso político, no momento em que o país luta no sentido de ampliar os espaços democráticos, e a ampliação desses espaços democráticos supõe a existência de partidos fortes, com programa, com ideologia, e esse homem não tem nenhuma expressão, não expressa nenhum programa, nenhuma ideologia, e ele se recusa, inclusive, a isso, porque ele entende que administrar uma prefeitura, um governo em qualquer de seus níveis, significa simplesmente repetir a prática empresarial dele, exatamente o quanto isso demonstra o despreparo político e a inconveniência de se ter uma candidatura desse nível, com essas características. Mas, deputada, a senhora fala em espaços democráticos e democracia prevê obediência à lei. A senhora tem apoiado, quando não promovido, invasões de terrenos urbanos em São Paulo ao arrepio da lei. Não há dúvida nenhuma que é ao arrepio da lei. Como é que a senhora pretende tratar essa questão das invasões, se é que a senhora vai parar de invadir na Prefeitura de São Paulo, se a senhora for eleita? Provocação, não é provocação, é um fato, é um fato. Deputada, aliás, Boris, você deputada, me conhece. Deputada, você me conhece muito deputada, bem. Por favor, eu queria incorporar a essa pergunta do Boris, as perguntas só ver que não é provocação, não. Do Álvaro Molina, de Belém, e do Nelson Muniz Cerqueira César. Ambos perguntam basicamente se a senhora, como prefeito, seguiria comandando invasão de terrenos. Com certeza é algum proprietário de terreno. Está se sentindo ameaçado. A senhora já comandou alguma, deputada? Não, veja, o que ocorre? Veja, eu estou em São Paulo há 17 anos. Eu sou assistente social. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, o que eu encontrei na minha prática profissional? População chegando do Nordeste, ou de Minas, ou do interior, ou do Paraná, do interior do estado, saindo de lá por quê? Porque não tinha terra para trabalhar. Vai justificar a invasão. Não, está se preparando para justificar. Eu não concluí ainda, Boris. Conclua. Quando eles chegam aqui, o primeiro problema que eles enfrentam é o problema de não ter onde morar. E então, o que acontece? É uma pessoa com carne e osso, não pode ficar entre o céu e a terra, tá certo? Então, para o primeiro espaço que ele encontra, ele levanta o seu barraco, tá certo? E veja mais, o que é mais ilegítimo? Não falo legal, porque a legalidade está dada pelas leis que estão aí e que lei é para mudar. Porque se a gente partisse do pressuposto que a lei está dada, temos que cumprir, ponto, a gente não teria mudado, né, mas não na marra, as leis arbitrárias não da ditadura. Marra, não, as leis legítimas e legais votadas são... Então você veja, São Paulo você sabe melhor do que eu, quer dizer, é um dos centros de maior densidade demográfica. Né? No entanto, é uma das cidades que tem mais espaços vazios. Uma pesquisa de 83 dava que 30% das áreas de São Paulo estavam vazias, ociosas, certo? Enquanto que você tem uma população de 800 mil favelados, tem quase 3 milhões de pessoas morando em cortiço, e você tem 30% dos espaços vazios. E a solução tem que ser legítimo? violenta? Bom, é ilegítimo. Não. É grave, não é gravíssimo. Agora, a sua pergunta se a solução agora é legítima. Agora eu pergunto, quando essa população que não tem onde morar, não pode pagar aluguel, não tem condição, ele tem que escolher, ou ele come ou ele paga aluguel. Então, como não dá para deixar para comer, mesmo que seja aquele mínimo para se manter vivo, né, ele tem que escolher, bom, eu não posso comer e morar, então eu vou ocupar o primeiro espaço que encontra. É uma decisão dele, até porque isso implica um risco tal, Boris. Você imagina o que é o risco de enfrentar a polícia, de enfrentar a justiça, de enfrentar o proprietário. Não é uma organização, não é uma decisão isolada de um indivíduo, como a senhora está tentando pintar, é uma decisão organizada. Não, perfeito. Inclusive, perfeito. E outra coisa, por exemplo, as ocupações mudaram de qualidade
em função do agravamento da crise econômica. A senhora chama de ocupações, eu chamo de invasões. Não, invasões é propriedade alheia. Invade o direito de outra pessoa. Esbulho, a senhora concorda com esbulho? Não, eu gostaria de entender o seguinte, a senhora não respondeu até agora, se eleita, como a senhora vai tratar esses casos, esses terrenos, esses milhares de metros quadrados? Primeiro vou responder para o Boris. Um dado só que eu acho que precisa esclarecer o telespectador, nesses milhares de metros quadrados vazios que a senhora diz que existem os parques, os jardins, também, não são todos que estão vazios para ser ocupados, mas eu não terminei de responder ao Boris. Primeiro, eu quero dizer que eu não invado terra, nem estimulo invasão de terra. O que eu faço? Eu sou um representante do povo, tá certo? Eu tenho a responsabilidade, inclusive, de ajudar a encontrar saídas para os impasses e os conflitos que se criam nessa sociedade. E quantas vezes eu consegui fazer isso com os meus companheiros de partido, de conseguir negociar com o governo. A senhora nunca liderou invasão, a senhora nunca participou de reuniões que foram anteriores às invasões, a senhora nunca preparou nada? Não, nunca preparei nada. Novidade, não, nunca preparei. Nem defendeu os invasores. Mauro, só para completar, deixa a deputada concluir a resposta. Porque eu defendo o direito dele morar. E esse direito está sendo desrespeitado por uma existência de áreas vazias e falta de alternativas que o governo não coloca para esse problema dessa população. Mas, deputada, isso não foi resolvido nem pelo socialismo. Quer dizer, nos países socialistas existe um tremendo problema de habitação e a senhora defende de uma maneira violenta. Eu não conheço os países socialistas, mas eu acho que eu não acredito que existam espaços vazios nos países socialistas. Por favor. O que deve existir lá é a incapacidade econômica e financeira de ter alternativa de solução para esse problema que importa o volume de recursos que esses países ainda não conseguiram. Não, Boris, por favor, deputado, a senhora olha para mim conforme o combinado. Vamos combinar o seguinte, a deputada precisa concluir a resposta, é verdade, senão eu vou ficar numa pior. Um ping-pong. Então é o seguinte, o Boris arredonda as tuas dúvidas, em seguida a Ana Maria queria refazer a pergunta. E eu tenho que dizer para ela. Aí temos que fazer um intervalo, depois volta com o Mauro Chaves, tá? Então, veja, suas dúvidas. Eu concordo com a análise que a deputada faz de que há espaços vazios imensos, explorados ou potencialmente exploráveis por especuladores imobiliários em São Paulo. Eu acho que isso é combatível através da lei. O que me assusta na deputada é que ela defende soluções extralegais pela violência. Ela chama de ocupação a invasão de terrenos. Então, um minutinho, deputada, por favor. Deputada Luísa Erundina, por favor. É uma violência à propriedade. O que é mais violento? Deputada, por favor. Quando a polícia vem, reprime, despeja essa população sem oferecer uma alternativa para ela. O que é mais violento? Deputada Boris e deputada, eu vou insistir. Deputada Luísa Erundina. Deputada Boris. Por favor, eu peço, mas uma violência deputada, gerada pela outra violência, tá deputada, certo? Eu peço, violência... Isso é uma questão deputada, não é deputada retórica. E Boris, vocês precisam me ajudar, porque o telespectador é o grande prejudicado, agora eu gostaria sem dúvida. Pois eu queria o seguinte, em vez do ping-pong, o Boris expôs as suas dúvidas. A Ana Maria refaz a pergunta, a senhora responde e teremos um intervalo, por favor. Então, eu só quero saber exatamente como a senhora pretende tratar os problemas de invasões de terra, se eleita prefeita de São Paulo. Como a senhora vai dialogar com essas pessoas? Como a senhora vai resolver o problema do ponto de vista legal e legítimo? Não, veja, eu acho que anterior a essa tua indagação tem a tua intervenção anterior. Tá certo? Quando você alegava que tem que nem todos áreas de bem comum do povo, áreas verdes, áreas para equipamentos urbanos, etc. Claro. Então, o que está faltando? Um plano diretor, quer dizer, uma cidade do porte, da complexidade e do crescimento intensivo de São Paulo, não dispõe de um plano diretor para ordenar o uso e ocupação do solo nessa cidade. Primeira falha, tá certo? Por isso, áreas de destinação coletiva, de bem comum do povo, terminam por falta exatamente, primeiro, de uma política habitacional capaz de atender às necessidades dessa população trabalhadora. Segundo, exatamente por a falta de um planejamento urbano capaz de disciplinar a ocupação desses espaços. Então, o PT na administração, ou antes disso... Pretende propor um plano diretor para a cidade de São Paulo. Pretende propor um plano diretor capaz de ordenar o uso e ocupação dos espaços, preservando o verde, preservando as áreas de mananciais e dando um uso racional aos espaços vazios. E aí tem que ser feito junto com a população, percebe? Aí tem que ser feito com a população, quer dizer... A população ocupa sem sequer ela ter consciência de que ela está ocupando um bem que poderia ser um bem para o coletivo, não só para aquele grupo de famílias que está ocupando. Por quê? Porque não existe uma ação do governo e uma ação planejada desse governo
e que fosse capaz de informar, e aí supõe, portanto, uma administração transparente, capaz de mostrar para a população que está sem casa, sem moradia, quais são as saídas, quais são as alternativas, e investir nisso, por exemplo, comprar terra, fazer um estoque de terra, para poder viabilizar soluções para famílias que eventualmente ocupam uma área. A senhora acha que... Deputada, por favor, nós temos que fazer agora um intervalo. Então, eu acho que é uma questão de planejamento urbano, tá certo? Que se resolve com um plano diretor, mas um plano diretor eficaz, e mais que isso, um plano diretor discutido e elaborado com a participação da população, e que seja para valer, não um plano diretor que se faz para 10 anos, depois de 10 anos se resolve fazer outro plano diretor, e sequer se avaliou se esse plano se viabilizou ou não. E não rebate esse plano diretor em 10 anos, não rebate nas ações de governo ano a ano, através dos seus orçamentos, seus investimentos públicos. Então é uma peça para inglês ver, para ficar lá no arquivo e para pesquisador coletar dados estatísticos. Eu estou imaginando uma peça prática, administrativa e política, um plano diretor capaz de dar ideias, dar sugestões e referência para uma ação de governo ano a ano, orientando inclusive os investimentos e a ação planejada a nível da ação municipal, do governo municipal. Nós teremos agora um ligeiro intervalo. Roda Viva com a deputada Luísa Erundina, do PT e candidata desse partido à Prefeitura de São Paulo, volta já já. Antes disso, registramos também a presença entre nós, além dos deputados mencionados na abertura do programa, do deputado Ivan Valente, do PT. Retomamos agora a conversa com a deputada Luísa Erundina, candidata do PT à Prefeitura de São Paulo e convidada desta noite do Roda Viva. Deputada, vários telespectadores perguntam se a senhora admite, a senhora concorda com a tese de que os votos dados ao ex-deputado Eduardo Suplicy, aqui presente, foram decisivos na vitória do atual prefeito Jânio Quadros. E eu também incorporaria mais perguntas. Júlio César Ferreira, da Vila Mariana, pergunta quais serão as diferenças em termos práticos entre a sua administração e a do prefeito Jânio Quadros. E o Manuel Pinto Filho, que é suplente de vereador em Cananéia, no litoral de São Paulo, quer saber se a senhora daria continuidade às obras em curso determinadas pelo prefeito Jânio Quadros. Depois da resposta, teremos o Mauro e o Carlinhos. Desculpe, eu esqueci a primeira pergunta. A primeira pergunta é se a senhora concorda com a tese de que os votos dados ao Eduardo Suplicy ajudaram a eleger o Jânio decisivamente. Olha, eu acho que está embutido nessa questão a ideia do voto útil. Eu acho Exatamente. Que é sempre do lado do trabalhador que ousa fazer política nesse país, que é sempre inconveniente. Nunca é a hora dos trabalhadores disputarem o poder, fazer a disputa política. Então, eu não aceito a ideia do voto útil, e eu quero saber se este ano, se o Silvio Santos entra na parada aí, se o voto útil vai valer no nosso interesse, porque o PT é a força que tem mais chances eleitorais, até porque as pesquisas estão revelando isso. Então eu quero saber se vai chegar a hora do voto útil no interesse do trabalhador também. Então, o voto útil eu acho que é uma discriminação contra os trabalhadores e o nosso partido, que é um instrumento de disputa e de participação política real dos trabalhadores. Sobre o Jânio? A senhora continuaria as obras dele? Eu acho dele? que é algo e vinho pensar uma administração petista versus a administração do senhor Jânio Quadros. Primeiro, o senhor Jânio Quadros fez uma campanha para os pobres para fazer uma administração para os ricos. Todo o discurso de campanha dele foi prometendo resolver o problema da segurança, o problema do emprego, o problema das condições de vida, o problema de moradia, o problema dos feirantes, dos taxistas. E foram exatamente essas forças
profundamente penalizadas por essa administração. Perseguição direta, prisão para feirantes, né? Repressão aos ambulantes. Nega à periferia, que foi quem votou no Jânio Quadros, os direitos dessa população em termos de melhorias urbanas. Basta dizer que o senhor Jânio Quadros está investindo 500 milhões de dólares em túneis que sequer resolve o problema viário. A senhora paralisaria as obras do túnel do Ibirapuera, por exemplo? Veja, infelizmente, as administrações com as características do senhor Jânio Quadros, voltada preferencialmente para os interesses dos lobbies econômicos, empreiteiras, etc., contratam essas obras e amarram no contrato dessas obras tais exigências e tais cláusulas que muitas vezes revertê-las ou rescindir esses contratos, muitas vezes é mais oneroso para o município, para a população, do que manter essas obras. Mas a decisão do partido à frente dessa prefeitura, um dos primeiros atos dessa administração, será examinar caso a caso, contrato por contrato, discutir com a população a conveniência ou não de interromper essas obras e vamos ter vontade e coragem política para fazer isso. Mauro. Deputada, retomando um pouco uma observação que fez o Zé Márcio Mendonça, a impressão que me fica realmente que a senhora tem um certo disfarce de linguagem e geralmente a senhora passa para a linguagem, digamos, teórica, acadêmica, quando a gente faz perguntas exige uma definição mais direta do seu posicionamento. Com relação, por exemplo, ao seu posicionamento mais radical, mais revolucionário. Tem dois partidos que eu apoio, que é o Partido Revolucionário Comunista e o Movimento Comunista Revolucionário. Gostaria de saber o que significam esses partidos em termos de ação política, em termos de ação prática. E, voltando para a pergunta do Boris Casoy, que eu acho que ficou também, a mim ficou uma impressão assim, que não foi respondida, porque a senhora não disse nem que é a favor do esbulho, nem que não é só em plano diretor, mas plano diretor é o plano de urbanização de uma cidade. O plano diretor não trata daqueles terrenos ociosos, a senhora não falou em tributação dos terrenos ociosos, e a senhora não falou, por exemplo, em planos de construção de casa tipo Coab. Então, veja bem, no caso da Coab especificamente, onde há 300 mil famílias na fila e onde o PT, junto com alguns setores da igreja, estimularam invasões. Quer dizer, queria que a senhora se definisse claramente, a senhora é a favor dessas invasões, daquele pessoal que invade, pega o crachá de invasor e vai discutir com a prefeitura, dizendo, olha, nós invadimos, vamos negociar, queremos um terreno. A senhora é a favor deste processo de ocupação? Ou se a senhora é a favor, então, de outra coisa, quer dizer, de resolver esse problema dos terrenos ociosos com a tributação ou com o planejamento de construção de casas populares, etc. Veja, eu acho que nós temos nas nossas propostas a adoção de uma política tributária que penalize essas propriedades ociosas como um instrumento de controle da especulação imobiliária. Essa é uma das propostas nossas em relação ao problema dos terrenos e do problema habitacional. Mas a invasão está na proposta. As invasões, como perguntou o Boris, na sua proposta estão as invasões. Como não existem hoje instrumentos legais e administrativos a nível da prefeitura, ou seja, uma política tributária ou instrumentos capazes de regular, disciplinar a destinação desses bens, e que são escassos no município, escassos no sentido de que cada vez mais vai tendo necessidade de mais espaços para equipamentos urbanos, para serviços públicos, etc. Então, nesse sentido, falta ao município de São Paulo, como a maioria dos municípios, não só um plano diretor, que é um dos instrumentos, mas uma política tributária e um plano ousado de construção de moradia popular, que implica, por exemplo, na desapropriação dessas áreas, né, na adoção de uma... Então, justamente eu acho que a invasão atrapalha esses Mauro, por favor, não, Mauro. Pela falta de existência de uma política dessas, é que a população, num dado momento, depois de fazer várias gestões, porque quando uma população se decide a essa atitude extrema de ocupar um terreno, porque ela sabe que vai ser reprimida, ela sabe que vai enfrentar uma barra muito pesada. Ela fez N gestões junto às várias instâncias de administração e não tem resposta. Quer dizer, o vazio de uma política habitacional capaz de dar solução a esses problemas, pelo menos de parte dessa população que está sem condições, sem alternativa. Mas uma outra alternativa, o problema dos cortiços é um dos mais graves, quase 3 milhões de pessoas em cortiços. Por que a administração não adquire imóveis, transforma em propriedade sua,
ou mesmo os imóveis públicos, e faz um sistema de aluguel em condomínio com essas famílias. Deputada, não há dinheiro para isso. Quer dizer, a senhora eu faz concordo planos que o município... como se o município tivesse tudo bem, não há dinheiro para tudo, mas eu acho que... Mas é muito perigoso, a senhora está prometendo, deputada, uma política habitacional... Eu estou apontando soluções. A senhora aponta a solução de ter uma política habitacional onde a senhora tira da cartola uma solução que ninguém deu. Ou a senhora acha que todo mundo até hoje foi burro e não quis, pelo menos, faturar politicamente? Não, faltou vontade política de enfrentar os proprietários. Por favor, deputada Boris Casoy e Mauro Chaves. Não é a primeira, Agora, por favor. A tua insinuação inicial, que eu faço um rebuscamento acadêmico. Deputada Luísa Erundina. Eu só queria dizer o seguinte, é porque eu me sinto assim, diante de de pessoas tão em nível teórico, que eu também me acho com a necessidade de me colocar nesse nível e também, muitas vezes, recorrer a certos meios, até para poder a gente conseguir estabelecer um diálogo. Deputada, por favor, até em nome da fluência do diálogo, eu repito um apelo, que é o apelo formulado pelos telespectadores. Eu peço aos entrevistadores, feita a pergunta, e não se satisfazendo o entrevistador com a resposta, ele registra isso e passamos a outro assunto. Do contrário, não trataremos de todos os temas que os telespectadores esperam ver discutidos aqui. Deputado. Certo? Então, Carlinhos Brickman. Por favor, não rebusque o nível, que eu não sou universitário, não cheguei à universidade. Fiquei curioso por uma referência que a senhora fez agora há pouquinho ao programa Silvio Santos. Basicamente, a senhora disse que o programa é deseducativo, algo mais ou menos assim. É curioso que a senhora falou do Silvio, mas não falou do Chacrinha, não falou do Bolinha, não falou do Raul Gil, não falou do Fausto Silva. Se eles fossem candidatos a prefeito com chance de derrotá-la, a senhora também consideraria os programas deles deseducativos? Olha, eu estou me referindo exatamente a programas de comunicação de massa que são alienantes. Seja feito pelo senhor Silvio Santos, seja feito pelo Chacrinha, seja feito... Eu acho que a televisão brasileira tem plenas condições, sabe, de oferecer à população, e a população tem expectativa, tem capacidade de absorver e de consumir programas de outro nível, mas só que não é por acaso, é intencional que tais programas se façam a nível de alienar a população, de não ajudá-la a tomar consciência dos seus direitos, a se informar devidamente. Sintonizar esse programa? Mas qual é a alternativa que a população trabalhadora tem de lazer? TV Cultura. Tá certo? TV Cultura, TV Gazeta. Jorge Cunha Lima lendo poemas. Deputada, Melquides, minutinho. Eu acabei de... Melquides estava lá. Tudo bem. Eu acabei de ver uma entrevista, a senhora, se não me engano, na Folha, que a senhora dizia ali, entre aspas, que a senhora pretende tratar da questão do salário, dos vencimentos do funcionalismo, sempre acima da inflação, os reajustes. Como é que a senhora acha que isso é possível, por exemplo, nesse ano? A senhora que deve estar bem informada sobre os cofres da prefeitura, como é que a senhora fosse prefeita esse ano em São Paulo, como é que a senhora trataria desse assunto? Olha, os limites dentro das disponibilidades aí. O partido tem compromissos, né, com os trabalhadores e que não pode negar esses compromissos ou se recusar a eles quando se torna governo. Mas aí também tem a realidade do orçamento. Veja, qual é a nossa proposta? Reajustes salariais não podem ser inferior à inflação, tá certo? Eu acho que a administração tem que ter competência administrativa de gerir os recursos públicos de forma a assegurar essa condição. A reposição das perdas é algo a ser estudado e viabilizado no tempo da administração, em 4 anos, e tem que ser negociado com os servidores públicos. Então, nesse sentido, eu acho que há condições. Até porque eu entendo que o funcionário público Mas, deputada, é o agente... a senhora que já foi vereadora, a senhora já estudou orçamento municipal na Câmara durante aí 4 anos, né? A senhora acha que isso é possível fazer reorientar as finanças públicas, os investimentos públicos, racionalizar a máquina, quer dizer, eliminar órgãos absolutamente dispensáveis. A senhora dispensaria servidores, por exemplo, para atender essa política? Eu alocaria esses servidores, porque eu admito que uma administração democrática e popular vai expandir os seus serviços, vai oferecer mais serviços à população. Consequentemente, vai precisar de mais recursos humanos, porque na prestação de serviços públicos, o servidor, o recurso humano,
é o recurso mais importante, seja para garantir o serviço em quantidade e seja para dar qualidade a esse serviço. Por que a população se queixa tanto dos serviços públicos? Entre outras coisas, claro que não é a única coisa, é a insatisfação do servidor público no tratamento seu em termos salariais, em termos de respeito enquanto trabalhador. Mas, deputada, a prefeita Maria Luísa, por exemplo, ela chegou lá em Fortaleza, ela viu lá, ela tinha esse mesmo discurso. Eu me lembro até na campanha que ela, em relação ao funcionalismo, ela disse a mesma coisa. Mas ela chegou lá na prefeitura de Fortaleza e se deparou com uma lista enorme de funcionários, inclusive funcionários fantasmas. Não, se são fantasmas, nem existem. Né? Exato, mas estavam lá recebendo. Então, fantasmas na presença ali no trabalho, mas não estavam recebendo. Mas estavam recebendo. E ela não conseguiu mandar embora nem esses funcionários fantasmas, ela confessou outro dia. Faltou a ela vontade política para fazer isso. Eu acho que uma administração petista comprometida com a população trabalhadora e ser transparente, quer dizer, uma decisão dessa é uma decisão individual de um gabinete de prefeito ou de secretário, quer dizer, a administração petista vai ser uma administração popular, democrática, aberta, transparente, e vai ser simples explicar para a população de São Paulo que existe tal quadro de pessoal, só que desse quadro de pessoal existe N pessoas ou que acumulam cargos ilegalmente, ou porque não tem uma função clara. E se estuda a possibilidade de remanejar esses recursos e dar um sentido e uma utilidade a esses recursos. Deputada, eu acho que... a senhora terminou a resposta? Desculpe. Sim. Belquiades. Deputada, a senhora, eu estou a conhecendo hoje, a senhora passa uma imagem de ser uma militante, assim, ideológica, muito ideológica, de 24 horas por dia, duro e tal. Eu gostaria de conhecer o outro lado da Luísa Erundina. A senhora poderia falar alguma coisa assim, por exemplo, dos seus gostos, tipo de música? A senhora gosta especialmente de um gênero, cinema? Por exemplo, eu gosto de andar no Parque Ibirapuera. Todo dia. Isso aí não está ainda muito... Não, eu gosto de ler. O que a senhora gosta de ler? Eu gosto de ler não só... Para ler literatura ou mais? Claro, eu leio literatura. Eu gosto de música clássica, eu gosto de Milton Nascimento, eu gosto de Chico Buarque de Holanda. Marlon Brando, assim, o que a senhora acha do Marlon Brando? Não gosto desse estilo Marlon Brando, não. Eu sou mais exigente. Mas eu queria perguntar sobre a Câmara Municipal. Sim. A senhora foi vereadora e a senhora acha a Câmara Municipal importante, que ela é necessária? A senhora acha que os vereadores fazem alguma coisa, eles são importantes para a cidade? O que a senhora faria com a Câmara Municipal? Olha, primeiro temos que esperar que a nova Constituição do país atribua ao poder local, e no caso ao poder legislativo, no âmbito local de poder real de legislar. Nós temos um legislativo que não legisla, certo? Então eu acho que a Câmara, o legislativo, em qualquer de suas esferas, é importante como espaço de representação popular. Então, ela pode ser fechada, que ela não vai fazer falta nenhuma. Olha, com a composição que está dada aí e com a relação que essa Câmara estabeleceu... Mas foram eleitos, né? Mas não podemos generalizar. Existe uma minoria, sabe, uma minoria aguerrida lá dentro, que no mínimo consegue denunciar as falcatruas, a jogatina que está lá dentro. Pode ser feito pela imprensa, para que a Câmara Municipal? Não podemos, nós estamos nos limites da democracia, e a democracia supõe a existência desses poderes. Sim, mas por que não e esse poder legislativo, agora, claro, se você atribui poder real ao legislativo, poder legislar de fato, de poder controlar e fiscalizar, por exemplo, hoje é uma função importante do legislativo, se ele tivesse independência, se ele tivesse autonomia... Mas a Constituinte vai dar mais poderes. Por favor, não, perfeito, eu estou dizendo, ele está questionando a situação da Câmara, como eu vivi há 4 anos, tá certo? Quer dizer, como é que eu dava sentido ao meu mandato? Primeiro, eu não ficava lá dentro. Eu ficava levando informações à população sobre os projetos que estavam se desenvolvendo lá dentro, levando a população para se posicionar, até para conseguir mudar o comportamento de vereadores comprometidos com o executivo e nada comprometidos com a população. Tá certo? É um poder, é um espaço de representação popular e que tem funções fiscalizadoras, e é uma função importante. Por exemplo, a bancada do PT lá, somos 5. Alguns companheiros do PMDB, olha, nós somos uma pedra no calo dos vereadores do Jânio Quadros e todos os partidos que se compuseram com ele. Então, se não tivesse esse espaço e a presença dessas pessoas lá dentro, até para perceber o jogo de poder que está lá, as falcatruas que estão lá, e se votam projetos como o orçamento, como os reajustes de IPTU, como outros projetos de interesse, são de iniciativa do Executivo. E se não houver um canal
E a imprensa não é suficiente para isso. Se não houver um canal com a população, seria pior, porque aí o Jânio Quadros não precisava nem mandar projeto com decurso de prazo para a Câmara, não precisava mandar projeto nenhum. Eu não estou dizendo que o Legislativo não é importante, Sim. eu só estou dizendo que a Câmara Municipal, Sim. da forma como ela funciona no país inteiro, ela não tem a menor importância. Eu discordo. Eu acho, por exemplo, fazendo a avaliação do meu mandato de deputada, o meu mandato de vereadora, eu sentia mais consequência no meu mandato de vereadora do que no meu mandato de deputada estadual. Por quê? Porque esse mandato ele está a serviço de questões mais diretas, mais concretas. Você acha a Assembleia menos importante? Não é que é menos importante. Pelo esvaziamento de poder dessa instância legislativa, na esfera estadual, ela é mais esvaziada ainda do que a esfera local. Não a sua função fiscalizadora, haja vista, por exemplo, o que os nossos deputados, a nossa bancada e deputados de outros partidos estão conseguindo a nível das comissões permanentes, por exemplo, fiscalizando as empresas estatais, a denúncia, por exemplo, do abuso da propaganda do governo. E eu tenho dúvida, se a gente não estivesse lá dentro, se a gente pegava com tanta facilidade essas informações, esses dados, para poder jogá-lo para a opinião pública e trabalhar com eles. Eu acho que não pode se dispensar o poder legislativo, no mínimo como ação fiscalizadora, já que hoje esse poder não tem poder real de legislar. E eu insisto que a nova Constituição Federal vai atribuir, vai dar ao Poder Legislativo o poder real de legislar sobre questões orçamentárias, sobre questões tributárias, etc. Deputado Zé Márcio. Ao responder o Renato Seguida, Ana Maria. Ao responder o Renato Faleiro, a senhora disse que pretende dar aumentos salariais aos funcionários sempre igual ou acima da inflação. Mas as perdas anteriores serão recuperadas durante 4 anos. Agora, eu lembro o seguinte, vários sindicatos que pertencem à CUT já promoveram greves para conseguir essa reposição de perdas salariais de uma só vez. Como é que a senhora agiria na prefeitura diante de uma greve dessa? Olha, a greve é um instrumento legítimo, né, da organização dos trabalhadores. Então, nós reconhecemos o direito do trabalhador usar esse recurso legítimo na defesa dos seus direitos, dos seus interesses. Então, eu vou entender, o partido entende, que os funcionários públicos, que hoje, inclusive, se existe uma nova mentalidade da cabeça do funcionário público, não é mais aquela ideia de ser uma extensão do Estado e, como tal, ele é um mero cumpridor de ordens e determinações. Não, já existe uma mentalidade, até pela prática sindical de setores e segmentos importantes do funcionalismo, da sua consciência de que são trabalhadores e, como tal, tem um patrão que é o Estado e, como tal, são explorados e têm interesses contrariados por esse patrão. Então, o trabalhador funcionário público, ele tem direito a se sindicalizar, ele tem direito a reivindicar, ele tem direito a defender os seus interesses. Logo, tem direito a usar os meios, a uma greve. Só que eu estou admitindo, estou imaginando, que uma administração petista, até porque tem canal mais direto com esses segmentos dos trabalhadores, vai ter condição, inclusive, de discutir as disponibilidades orçamentárias e ouvir as reivindicações e negociar com os servidores dentro dos limites de condições reais do município em termos de disponibilidade financeira. Mas a senhora acha que não há aí uma incoerência de ação? Ou seja, enquanto PT, enquanto CUT, para outras empresas ou para outros governantes, ele age querendo a reposição de uma só vez. E a senhora, como prefeita, acha que deve dar a reposição em partes e que isso deve ser entendido pelos seus funcionários. Sabe, mas uma coisa... Por que não entender isso também para as outras empresas e para os outros governantes? Uma coisa é o sindicato, uma coisa é o partido, que tem tarefas que extrapolam os limites de uma administração dentro da institucionalidade que está dada aí. Quer dizer, mesmo sendo o PT à frente do Estado, numa prefeitura, no Estado, no governo federal, dadas as condições que existem hoje, eu acho que nós defendemos a independência do movimento da luta sindical, a independência da organização independente dos trabalhadores, e que, num dado momento, as tarefas estratégicas do partido na construção da organização independente e autônoma dos trabalhadores, se conflitando, inclusive, com a administração petista na frente da prefeitura. E aí é que eu vi a complexidade do caso de Fortaleza e de Diadema, de conviver essa relação de um partido que tem objetivos e estratégicos que extrapola os limites da institucionalidade que está dada. E, ao mesmo tempo, esse partido assumindo a corresponsabilidade por uma administração. Por isso que não é incoerente. O partido tem tarefas que precedem, que se seguem a sua administração à frente de uma prefeitura. A prefeitura tem limites institucionais, tem limites
orçamentários, tem limites de recursos. Então não é a mesma coisa a ação da CUT, a ação do partido no movimento e o PT à frente de uma prefeitura. Essa contradição vai se dar. Não é uma incoerência. Renato, por favor, Ana Maria. Só para concluir, não é uma incoerência, é uma contradição da natureza de um e de outro instrumento. O partido vai estar sempre insatisfeito, então, com a prefeita, deputada. A insatisfação é condição de mudança. A prefeita pode ir até um determinado limite, o partido está sempre extrapolando esse limite. Veja, Renato, a insatisfação, a disputa por interesses é salutar até para dar a dinâmica da sociedade. Eu acho que a gente convive exatamente com divergências, com contradições, com conflitos de interesses, e a gente vai tendo que saber administrar isso na dinâmica social. Isso não é diferente na relação partido-administração petista. Deputada? Diga, Boris. Por favor, deputada. Eu queria Boris, por favor, Ana Maria, vamos respeitar a ordem aqui que a gente está fazendo dos entrevistadores. O que me preocupa muito é que é o seguinte, a senhora está pintando a administração do sonho de habitante de qualquer cidade desse país. Tudo, funcionarismo público atendido em suas reivindicações salariais, as tarifas de ônibus cobradas de forma social sem exploração, a prefeitura comprando terrenos, dando esses terrenos, vendendo esses terrenos por preços razoáveis para as pessoas, para sem terra, sem casa, no caso das prefeituras. Bom, eu tenho a mesma dúvida do Boris e acho que a senhora não respondeu. Da onde virão os recursos? Por mais que a senhora redirecione o orçamento da prefeitura, tem que vir recursos. Aonde virão esses recursos? E outra coisa, se a senhora já tem ideia de quem serão as pessoas que no seu secretariado tocarão isso para frente? Veja, a gente entende os limites dessa instância de governo municipal. E não estamos partindo da hipótese, e muito menos da certeza, de que vai ser possível fazer tudo isso sem o respaldo popular e sem enfrentamento com grupos de interesse. Por exemplo, reorientar a política dos transportes urbanos coletivos vai gerar insatisfações e contrariedade, por exemplo, nos empresários de ônibus. Reorientar as prioridades a nível dos investimentos públicos vai contrariar os interesses das empreiteiras. Agora, vai ser fácil fazer isso? Não é um ato de pura vontade. Por isso é que a gente entende que, desde a construção do nosso programa e a proposta de participação efetiva da população organizada de forma independente e autônoma, é condição para viabilizar essa administração. Uma outra coisa, entre outros conflitos de interesses ou de dificuldade que a administração petista vai enfrentar, é na relação com as outras esferas de governo. O Quércia não vai facilitar as coisas para a prefeita do PT, muito menos o Sarney, enquanto ele, infelizmente, estiver durando nesse lugar dele aí. Então, da onde mas a gente entende, veja, a gente entende que o peso político de São Paulo, a importância de São Paulo, e se a organização dos trabalhadores se comprometer com uma proposta que inclusive se pretende que seja construída com a participação dele, eu acho que vai haver condições políticas de pressão sobre as outras esferas de governo para que essas esferas deem a São Paulo o que São Paulo tem direito. E lembrando mais, né? Vai melhorar um pouco a partir dessa reforma tributária, que vai elevar de 18% para 24%, os recursos arrecadados no município se ampliarão, aqueles que ficam no município, de 18% para 24%. De qualquer forma, é uma diferença que pode ajudar a aliviar. Agora, tenho clareza das dificuldades, dos entraves, dos conflitos de interesses que essa administração democrática e popular vai gerar. E a senhora já Boris, tem Ana, por favor. A segunda parte da pergunta, que ela não respondeu. O secretariado, quem vai levar isso para frente? Olha, nós entendemos que essa prefeitura ela vai ser governada com o partido. Mas não é o PT sozinho, a prefeita sozinha, que vai decidir... Mas eu não queria ver essa resposta. A senhora deve ter ideia de alguns nomes que podem compor esse secretariado. Nós não temos um programa ainda elaborado, nós temos vários quadros, eu poderia citar N quadros, mas eu acho que isso não é uma decisão minha, né? Não deve ser uma opinião minha. Eu acho que... Não, eu sou disciplinada, eu sou uma mulher de partido. Eu sou disciplinada, eu não acho que não faz sentido eu me imaginar escolhendo secretários. Tem algum secretário aqui, deputada? Olha, não saberia dizer, pode até ter, com certeza tem. Olha, a qualidade dos companheiros que estão aqui recomendariam, muitos deles. Boris Casoy, por favor, Agora, eu acho que é uma decisão do partido. Boris Casoy. Deputado, um dos problemas que afligem a população de São Paulo, embora não seja atribuição da prefeitura, eu sei disso, é a questão da segurança pública. E, evidentemente, o prefeito tem que se preocupar com o bem-estar de toda a sua população, de todos os munícipes.
O problema também é a questão do abastecimento de águas, que não é da prefeitura, mas que cabe ao prefeito pelo menos reclamar. Isso é muito claro no interior, onde os prefeitos reivindicam segurança, onde os prefeitos reivindicam água, esgoto, tudo isso. Como é que a senhora encara a questão da violência e da atuação policial, da segurança pública em São Paulo? De maneira prática, sim, sem teorizar, deputado. Bom, veja, você mesmo disse, não é competência do município. E aí eu quero investir numa avaliação sobre a Guarda Metropolitana. Como é que se criou essa Guarda Metropolitana? Tirando o recurso de uma Secretaria Social, Secretaria do Bem-Estar Social, ela foi extinta, não é tirando recurso, ela foi extinta quando o Jânio entrou. Os recursos orçamentários que eram dessa secretaria para atender a menor, a habitação popular, esses recursos foram destinados, extinta a secretaria, criaram uma nova Secretaria de Defesa Social, criaram a Guarda Metropolitana, que é um ônus extraordinário. E mais que isso, não resolveu a segurança, nem aliviou, pelo contrário. Você tem hoje guardas metropolitanos servindo aos ônibus das linhas particulares para evitar que os usuários dessas linhas deixem de pagar a tarifa. Quer dizer, é um servidor público pago com o dinheiro da população, servindo a um empresário, como policial, para impedir que aqueles que não conseguem pagar a tarifa consigam escapar pelos fundos de saída do ônibus. Então, é uma guarda desnecessária, serve exatamente para proteger as loucuras do senhor Jânio, proteger o senhor Jânio Quadros quando ele faz as loucuras dele nas ruas, quando sai punindo os motoristas, etc, etc. Segundo, está onerando os recursos públicos municipais, assumindo uma competência que é do Estado. Eu acho que caberia à Prefeitura exigir do governo estadual, que é quem tem competência para isso, que garanta as condições de uma efetiva segurança no município de São Paulo. Mas, na sua opinião, como fazer isso? Por exemplo, reprimindo? Não, absolutamente. Eu acho conversando com os delinquentes? Não, veja, os problemas da violência urbana vão muito além, sabe, Boris? Não, as origens todos nós conhecemos. Então, mas eu quero saber como é que eu saio na rua hoje, como é que eu ando na cidade hoje. Quero saber disso. Eu acho que a prefeitura não tem condições. Não, o que a prefeita pensaria disso? Quer dizer, um munícipe, eu chego para a senhora e digo, eu não consigo mais correr no Ibirapuera. Vamos juntos falar com o Quécia, que é o responsável pela segurança da cidade. Então a senhora vai pedir repressão. Boris, por favor. Não, repressão não é repressão. A senhora vai diálogo. A senhora vai pedir diálogo. Veja, Boris, tem umas saídas, quer dizer, paliativas, eu nem vou citar porque é tão Pois é, mas eu gostaria de saber, eu sou um munícipe. Por exemplo, coisa muito simples, por exemplo, a iluminação pública. Não, estou falando de segurança. Não, meu irmão, Não, mas peraí. Por exemplo, os terrenos vazios na periferia, com escuridão enorme, que sequer o ônibus não consegue transitar, não deixa o passageiro no final da linha, porque ele já sabe se voltar ele vai ser assaltado. Por quê? Porque tal a escuridão, tá certo? Que isso é uma medida simples, administrativa, de iluminar toda a periferia de São Paulo. Não estou dizendo que isso resolve o problema da segurança, mas é competência do município, é uma iniciativa possível e viável e que não se faz, porque não se tem interesse, cuidado de aliviar minimamente as condições de vida da população da periferia. Boris, por favor, Boris. Carlinhos Brickman. Depois o programa já está nos minutos finais. Depois, em seguida, você entrevista à Folha que a administração do Mário Covas foi a menos autoritária que a senhora conheceu em São Paulo. E a do Jânio foi a mais autoritária. Acontece que na administração menos autoritária do Mário Covas, o PT, seu partido, promoveu um acampamento de 3 meses no Ibirapuera. Todo dia chegava um ônibus de 100 terras pressionar o prefeito. Teve um belo carnaval em cima do Mário. E com o Jânio, que é autoritário, primeira manifestação que teve lá, ele jogou água na população, mandou a polícia baixar o pau e o PT não apareceu mais por lá. Muito bem. Então, não, por favor, deixa eu fazer a pergunta. Nós tomamos banho juntos. Certo, deixa eu fazer a pergunta. Eu sei o seguinte, então não gostaram do banho, porque não apareceram mais lá. Mas quem é que gosta de apanhar da polícia? Bom, então ficou claro para mim. Não é água pura, assim é água difícil. Com uma substância ali que queimava. Saíam lá as pessoas com a pele queimada com a substância misturada na água lá. Mas então ficou claro que o PT faz manifestações quando encontra prefeitos menos autoritários e recua quando encontra prefeitos mais autoritários. A senhora não teme assumir a prefeitura e se topar um acampamento permanente do PT na sua porta? Do PMDB? Não, do PT mesmo. Deputado Eduardo Jorge apanhando, aquelas coisas de hábito.
Sabe de uma coisa? Eu acho que vocês superestimam a nossa força. Não, eu fiz uma pergunta clara. Se a gente tivesse a força... A minha pergunta é clara. Peraí. Foi o PT que fez o acampamento do Covas e o PT recuou, foi o PT que tomou o banho do Jânio. Eu pergunto se a senhora não teme que o seu partido, os outros não me interessam. Eu quero saber se a senhora não teme que o seu partido monte um acampamento permanente na frente do seu gabinete, levando todo dia ônibus e mais ônibus de gente da periferia para pressioná-la. Não, meu irmão, até porque eu acho que a administração do PT vai se antecipar a uma situação dessas e vai dialogar com a população e discutir com ela as formas e as saídas para esse problema, tá certo? A senhora leu hoje a coluna do Carlinhos Bacon na Folha da Tarde? Não li. Entendeu? A senhora lê habitualmente? Leio, mas hoje eu não li. A senhora sempre leu hoje, tinha lá uma boa. Me deixou curiosa, vou ler logo que chegar em casa. Só uma coisinha, eu acho isso, viu? É incrível como tudo o que acontece é o PT. Então, se a gente tivesse a força que se imagina que a gente tenha, a correlação de forças era outra. Tá certo? Deputada, eu queria saber duas coisas. O prefeito Jânio Quadros está fazendo muitas dívidas, com certeza, com essa administração dele. Se a senhora for eleita prefeita de São Paulo, sem ter apoio do governador, sem ter apoio do presidente, como a senhora disse, a senhora pensaria na hipótese, e tendo que pagar as dívidas do Jânio Quadros, a senhora pensaria na hipótese de uma moratória do município? E a segunda pergunta seria a seguinte: a senhora mexeria no zoneamento de São Paulo? O que a senhora acha dele? A senhora mexeria, por exemplo, jardins, construir prédio, ou coisas desse tipo? O que a senhora mexeria no zoneamento de São Paulo? Ou não mexeria, acha que ele está bom? Veja, a primeira pergunta, eu acho que aí sim era prometer uma ilusão, imaginar que uma prefeitura possa declarar uma moratória quando o governo tem uma outra atitude, um outro comportamento em relação aos credores internacionais. Você tem um FMI ditando as normas e as regras da política econômica no país e imprimindo uma política de arroxo salarial, de contenção, de congelamento dos recursos públicos para os municípios e estados, exatamente para poupar divisas, para pagar os juros e o serviço da dívida. Mas eu digo dívida interna, então, prefeitura, empreiteiras, etc. Não, eu não vejo viabilidade nisso. Eu acho que não é viável você declarar moratória, porque você iria criar um tal impasse na relação com as outras instâncias de poder, até para conseguir os recursos que você precisa para viabilizar as metas e os objetivos dessa administração. Deputada, então, sofreria um boicote. Não, esse boicote está colocado independente de se declarar ou não. A hipótese de boicote está colocada independente de se declarar ou não moratória. Quer dizer, governos como Quércia, governos como Sarney, uma prefeitura do PT em São Paulo, não vai ter uma relação muito tranquila. Não, deputada, por favor. A senhora acha que de início, então, a senhora vai sofrer um boicote? Se a senhora assumir a prefeitura, de início, a senhora já sofre um boicote? Olha, o PT sofre boicote a toda hora, tá certo? Por exemplo, quando em 85 não se apurou, primeiro se forjou uma situação lá em Leme para desmoralizar e comprometer a imagem do PT, porque o PT tinha viabilidades eleitorais concretas, se boicotou qualquer possibilidade de apuração real daqueles fatos. Já vão fazer 2 anos e não se apurou absolutamente nada, tá certo? Por quê? Porque havia uma clara intenção de prejudicar o PT naquela circunstância, naquela conjuntura. Voltando à questão da lei de zoneamento. A lei de zoneamento, inclusive, ela está alterada diariamente por essa política habitacional do Jânio. O Jânio, com a lei de desfavelamento, desrespeitou totalmente a lei de zoneamento, que é insuficiente, aqui está aí, para disciplinar o planejamento urbano em São Paulo. E, no entanto, ele está desrespeitando quando ele admite, né, alterar os potenciais construtivos naquelas áreas que ele desaloja, tira a população favelada e troca essa área pública por uma outra área que pode estar a milhares de distâncias de quilômetros daquela região, em troca de construção de casinhas populares de 21 metros quadrados, de qualidade que não vai durar mais de 5 anos, em troca de uma área como no Morumbi, a Paraisópolis, está para acontecer isso. É uma área que vai se transformar em prédios de apartamento, fora dos limites do potencial construtivo estabelecido hoje pela lei de zoneamento. Quer dizer, a gente não tem nem lei de zoneamento mais hoje, porque ela está quebrada, ela está alterada por essa política do Jânio em relação à habitação. Então, há necessidade de um estudo e de uma definição de uma outra lei de zoneamento na nossa cidade. Deputada. Até porque, por exemplo, só para concluir, tem áreas que aqui na João Dias, no Jaçanã, que são áreas, quer dizer, que contíguas ao perímetro urbano,
que hoje, dentro das normas da lei de zoneamento, são consideradas área rural. Quer dizer, é absolutamente inadmissível que uma área que está dentro do perímetro urbano ainda esteja, de acordo com essa lei de zoneamento, dentro da natureza de ser uma Deputada, área do perímetro urbano. Antes da pergunta do Zé Márcio, a senhora fez uma afirmação que provocou a curiosidade de várias telespectadoras. Eu repete a pergunta da Suzana Ribeiro, do Jardim Paulista. Diz assim: se o Marlon Brando não faz o seu tipo, quem é que faz? A senhora foi radical. A senhora tem idade, assim, de ter gostado do Marlon Brando, 53 anos. Bom, eu não gosto do estilo dele, o estilo, os filmes dele. Eu acho muito, sabe, muito pouco realista. Né? Mas que ator faz o seu estilo, então? Tem tantos atores que fazem meu estilo. Cite um. Cartelão quer saber. Deixa eu ver, eu estou tão fora dessa... Zé Márcio. Deputada, a senhora respondendo a Ana Maria Tan aqui, disse que pretende governar com o partido, quer dizer, pretende governar com o PT. Eu lembro o seguinte, o PT, apesar das aparências e de uma grande unidade, internamente ele tem várias correntes, algumas quase antagônicas e que disputam o poder lá dentro e às vezes incomodam, brigam e coisas tais. Esses problemas já geraram a saída do Gilson Menezes do partido em Diadema e da Maria Luísa lá em Fortaleza. Eu lhe pergunto o seguinte, aqui em São Paulo, quem vai mandar na prefeitura, a senhora ou o PT? É o PT, através de suas instâncias de direção. Nós vamos ter fóruns permanentes e mecanismos de relação sistemática da administração com o partido capaz de administrar as divergências e de encontrar saídas para os problemas que essa administração vai enfrentar. Então, pelo menos a minha convivência com todos os grupos dentro do partido, não representou em nenhum momento um problema insolúvel ou capaz de gerar esses extremos que está colocado nas outras duas prefeituras. Que eu acho que não foi o fato de existirem grupos de tendências de pensamento divergente dentro do partido que gerou esses conflitos e essa saída desses dois prefeitos. Deputada, sei quem vai governar é o PT, não é a senhora, então que sentido tem a prévia que foi feita ontem? Tanto fazia ser outro candidato. Não, eu vou ter uma parcela de responsabilidade, evidente. Sim, mas quem Agora, vai governar, eu sou uma a senhora militante, acabou de dizer que é o partido. Mas veja, Leonido, veja, o meu mandato, por exemplo, né? O meu mandato não é meu, né? É o mandato do povo de São Paulo, por exemplo, eu como deputado, né? Mas sem o partido eu não teria esse mandato. Logo, me coloca no dever, sim, mas eu me refiro como militante, disputa interna dentro do partido. Como? Eu me refiro à disputa interna que foram as prévias dentro do partido. Sim, mas se é o partido que vai mandar, não precisa... Não, mas essa disputa não se fez em quem vai ou quem não vai mandar. A disputa se fez em termos de ideias, de propostas, dentro de um processo democrático que vitalizou, revigorou o partido. O partido hoje está revigorado. Se você tivesse ouvido o discurso do companheiro Plínio, quando do ato de anúncio dos resultados da prévia, você dizia que esse processo foi, sabe, deu uma melhor condição ao partido, de unidade, de disponibilidade, de prontidão, de vontade coletiva de enfrentar, assim, com muita determinação, os nossos inimigos externos. Então, eu não vejo contradição no fato de eu ter sido escolhido em relação a outro companheiro e significar que eu tenha que ter uma ação determinante individualmente nessa administração. Claro que até a minha escolha significa o reconhecimento pelo partido, ou pela maioria do partido que se definiu por essa candidatura, e também por aqueles companheiros que não votaram, não me escolheram no primeiro momento, porque eles tinham outra avaliação, não uma avaliação contrária a mim, mas uma avaliação da conjuntura e da tática mais correta e da figura mais correta para realizar essa tática. Eu tenho absoluta certeza, pela minha experiência nesse partido, que essas prévias, essa escolha do meu nome vai dar uma condição de vivência, partido, administração, como nunca se teve, seja no partido ou seja em qualquer outra situação. Então, eu acho que nunca é de mais democracia. Democracia, de fato, é a saída, a condição para a gente avançar politicamente em qualquer nível em que se dê essa disputa política. Então, deputada, eu vejo com muito otimismo, com muita esperança, o que vamos enfrentar daqui para frente, até por conta desse processo interno que a gente viveu. Antes de vir para cá, recebi um telefonema do companheiro Lula, de Brasília, e que ele dizia assim: companheira, terminou a prévia, terminou a disputa interna, nós vamos trabalhar para você ser
a prefeita mais votada não de São Paulo, mas do Brasil. Então, o companheiro Lula, com essa vontade, essa determinação, e ele esteve com outro candidato. E o companheiro Lula e nós dois, uma vez o Lula me falou uma coisa: se num dia houver só 2 pessoas dentro desse partido, essas 2 pessoas seremos você e eu. Deputada. Tal é a confiança que ele tem no meu compromisso de construção desse partido. Deputada. Eu não vi na posição do companheiro Lula, na posição do companheiro Disseu, na posição do companheiro Eduardo Suplicy, a posição de outros companheiros, que significasse uma rejeição, uma falta de confiança no meu desempenho, na minha capacidade. Deputada. Só que eles também reconhecem a minha disciplina partidária e, portanto, eu vou governar com o partido. E aí eu acho que é o que dá condições e coloca de forma realista a possibilidade de êxito, porque eu não acredito que se consiga nada individualmente, mesmo que essa pessoa seja a mais bem dotada e com melhores condições. Por favor, eu estou sendo informado que nós estamos nos últimos segundos do programa, mas eu queria que a senhora respondesse sucintamente uma última pergunta. A senhora recebeu, como verá, perguntas de todos os tipos e algumas observações contra e a favor. Essas cartas todas aqui, esses recados todos, dizem o seguinte: são pessoas insatisfeitas com as perguntas que nós fizemos e eles perguntam à senhora o seguinte, resumidamente: o que a senhora pensa da imprensa de São Paulo? Para encerrar o programa. Olha, não dá para generalizar a imprensa em geral, né? Eu acho que a gente tem que distinguir, né, um ou outro veículo, até porque eu acredito que mesmo nos espaços institucionais, a presença de pessoas comprometidas alteram a realidade desses espaços. Por exemplo, na minha experiência como funcionária pública municipal, né, porque existem 2 posições, a meu ver, igualmente falsas. É de imaginar que não dá para fazer nada, então vamos nos acomodar, ou dá para fazer tudo, então um voluntarismo, né, e um determinismo extremados que não levam a saídas. Então, eu acho que você tem um tipo de imprensa que a qualidade dela varia em função do nível de compromisso dos agentes que atuam nessa instituição de imprensa. Então, eu não daria para generalizar, toda a imprensa é ruim, toda a imprensa é boa. Ao contrário, eu acho que dentro da imprensa existem profissionais mais ou menos comprometidos com aquilo que interessa a maioria, e isso determina a qualidade dessa imprensa. Muito obrigado. Eu agradeço a presença no Roda Viva da deputada Luísa Erundina, candidata do PT à Prefeitura de São Paulo. Agradeço também a presença dos entrevistadores, dos convidados da produção e agradeço aos telespectadores que nos encaminharam as suas perguntas. Infelizmente, só algumas delas puderam ser respondidas. O programa Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 9h25. Boa noite.